Acharam? Todo mundo encontrou? Aleluias. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: depois disto, acharam? Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Pai, essa é a tua palavra, que é a verdade. Ensina-nos, Senhor, através da tua palavra, que nessa noite nós possamos receber do Senhor dentro do nosso coração, Pai, e que venha trazer uma renovação para a nossa mente e o nosso espírito e a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, queridos. A palavra de Deus hoje vai falar muito sobre o Espírito Santo. Eu queria ver com você como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você tem entristecido ele ou tem feito ele feliz e alegre? E aqui nós vamos ver nessa noite algumas ações do Espírito Santo que nós temos que fazer. Eu queria pedir você para desligar seu celular e olhar e prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar para você e para mim nessa noite. Amém? Ali diz assim, em Gênesis 1:2, diz assim, o mover. A palavra diz que lá em Gênesis 1:1, Deus tinha feito todas as coisas. Mas em Gênesis 1:2, passou-se bilhões de anos, porque houve uma guerra no céu. E Deus expulsou o arco inimigo dele, Satanás. E Satanás, a palavra diz que ele, quando ele foi expulso do céu, como ele era uma estrela, porque lá a palavra de Deus diz em Ezequiel que ele era uma estrela, um querubim ungido, ele veio, bateu na terra, deformou a terra e voltou para os lugares celestiais da maldade, que está em Efésios capítulo 2. E aqui a gente aprende isso. Nós vamos aprender que ali, quando Satanás ele entra em algum lugar, ele causa destruição, ele causa morte. Mas o Espírito Santo, quando ele vem, ele causa vida, e vida em abundância. Não é verdade? Então ali, quando a gente vê aquele texto que diz que ele veio e pairou, ele voou como nós vimos naquela pomba. Ele ficou voando sobre a terra, porque Deus queria fazer algo tremendo. E hoje Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer olhar o caos que está a sua vida e transformar em vida em abundância. Porque tudo aquilo que Satanás entrou e colocou as mãos e causou destruição, quando o Espírito Santo entra, ele traz vida. E aqui diz que pairar significa bater as asas, ou colocar as asas sobre. E aqui nós aprendemos que ele fez um movimento, o Espírito Santo fez um movimento. E qual foi? Esvoaçar, fazer barulho, voar fazendo barulho. Como está escrito lá em Atos, que todos os que estavam reunidos naquele mesmo lugar ouviram um som tempestuoso. E o Espírito Santo, ele faz barulho. O povo de Deus tem que ser um povo barulhento no Espírito. O povo de Deus tem que aprender a dar glórias. O povo de Deus tem que aprender que se hoje eu estou fraco, a palavra diz que aí é que eu sou forte. E aqui a palavra de Deus diz que ele, lá em Jó 26:13, diz que pelo sopro ornou o céu. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, lá em Jó capítulo 39, diz que Deus chamou pelo nome cada um dos seus anjos e ornou. E quem foi que fez isso? O Espírito Santo soprou. Assim também foi na terra, quando ele fez todas as coisas. O Espírito Santo, na criação, ali a palavra diz o quê? Em Salmo 36, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. O Espírito Santo é quem é o fôlego de vida, que é o que traz renovação espiritual para a nossa vida.
Quando o Espírito Santo vem e entra em nossa vida, há uma modificação. Mas quando andamos e olhando para as coisas naturais e querendo viver as coisas carnais, nós estamos sendo inimigos do Espírito Santo. Nós não estamos deixando que o Espírito Santo venha agir. Mas como que o Espírito Santo faz? Ezequiel 47 conta a história de um profeta. E esse profeta, a palavra diz que ele foi levado cativo para a Babilônia. E ali ele sentia tanta necessidade, mas tanta necessidade de ouvir, de sentir a presença de Deus, que ele ia para a beira do rio. E nós vamos falar sobre esse rio. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, nunca mais o quê? Terá sede. E dele vai nascer o quê? Rios de água viva. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, tem um relato muito bonito que fala de 4 rios. E nós aprendemos aqui que o número 4 na Bíblia simboliza o Evangelho. E aqui nós vemos, olha, que o exército de Deus foi feito apenas pelo sopro. O que você esteja passando, o que você está tentando resolver com as suas forças, só com o sopro do Espírito Santo aniquila tudo. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. E aqui nós vemos que esse jovem, ele sentia uma necessidade. Ele sentiu uma necessidade de estar na presença de Deus. A palavra diz que depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que alguém tem que nos guiar. Nós não podemos caminhar sozinhos. Só o Espírito Santo nos guia. E como que o Espírito Santo nos guia? Através da palavra, através da comunhão. Quando deixamos de estar juntos em comunhão, como um fogareiro aceso, a palavra diz que nós somos o quê? Estamos afastando, nos tornando inimigo de Deus. E aqui a palavra diz que esse homem aqui era um anjo. O mesmo anjo que apareceu para Daniel na cova. Lembra daquele anjo, daquele quarto anjo que estava lá? Com os 3 também lá na fornalha? É o mesmo anjo. Aqui a palavra diz que nós temos que ser guiados. E Jesus disse que quando ele fosse para o céu, ele ia deixar alguém para nos guiar. O Consolador. E ele ia transformar, ia nos fazer lembrar das coisas que nos foi dita. E nós temos uma facilidade imensa de esquecer as coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo testifica no meu espírito. E revela para mim as coisas ocultas. E é isso que Daniel aqui, em Ezequiel, a palavra diz que levou ele ao templo. O Espírito Santo não vai te levar a outro lugar que não seja o templo. Porque a palavra diz que quão amáveis são o quê? Os teus tabernáculos, Senhor. No Salmo 73, Asaf estava fora da presença do Espírito Santo. Mas de repente, ele estava invejando os ímpios. De repente, ele foi levado ao tabernáculo. E lá ele disse assim, que quando ele chegou no tabernáculo, no santuário, as coisas mudaram. Então aqui o homem levou ele para um lugar de santificação. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite. E mostrou águas que saíam debaixo da porta do lumiar do templo. E aí ele fala do Oriente. E a palavra de Deus diz que do Oriente viria a salvação. E Jesus lá em Miqueias capítulo 5, verso 10 diz que de ti Belém Efratá nascerá aquele que salvará o mundo. E nós aprendemos aqui, queridos, sempre temos que olhar para o Oriente. O Oriente é a glória de Deus. É onde está o Senhor Jesus. E depois ele disse assim: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Um certo dia, quando Jesus estava sob a cruz, lá em João capítulo 19, verso 34, a palavra diz que um dos
dos soldados chegaram e foi ver se Jesus estava morto. E o que ele fez? Enfiou a lança do lado direito. E a palavra de Deus diz lá em Números que Deus deu uma ordem para Moisés. E Deus disse para Moisés dizer o quê? Sai a água de ti. O que Moisés fez como soldado? Ele bateu na rocha para ferir. Significa que nós, queridos, Jesus foi ferido do lado direito por nossa causa. Mas a palavra também diz que ele está assentado ao lado direito do Pai. E ele nos associou, ou seja, ele nos delegou a autoridade de co-herdeiros em Cristo, de estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então todas as bênçãos que nós temos fluem do trono. Flui lá do trono de Deus. Tudo que você precisa está no trono da graça de Deus. Então nós aprendemos aqui, foi levado esse jovem para contemplar. De vez em quando Deus tem que trazer a gente para o santuário, para a gente acordar, para a gente ver a necessidade que nós temos de Deus. E aqui a gente vê que quando ele saiu, ele levou ele e fez passar por portas. O templo tinha algumas portas. A principal chamava Formosa. E a palavra diz que quando ele deu a volta, é porque a porta do sul estava fechada. Era a porta das ovelhas. Era a porta que Jesus tinha que entrar. Em João, a palavra diz que quando Jesus foi, na época da Páscoa, para poder levar a ceia, ele chamou os discípulos, e todos entrando pela porta formosa, ele entrou e passou direto, entrou na porta das ovelhas. Porque a palavra de Deus também diz, que lá em Hebreus, que ele era a oferta. Que depois daquela grande oferta, ele como profeta, sacerdote e oferta, nunca mais precisou que nós novamente venhamos a praticar aquelas coisas do passado. Por isso nós somos livres. Nós somos livres para apregoar o ano aceitável do Senhor. E o Espírito Santo é quem nos capacita. O Espírito Santo é fundamental para o novo nascimento. O Espírito Santo, querido, lá em João 3, a palavra diz que Jesus teve um encontro com Nicodemos. E disse para ele que era necessário ele nascer de novo. É necessário a gente nascer de novo todo dia. Todo dia você tem que nascer de novo. Aí eu nasci no dia que eu me batizei. Querido, o nascer de novo é de glória em glória. Porque Paulo diz que ele lutava, ele esmurrava o próprio corpo, a sua própria vontade. Porque depois ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu queria perguntar a você, você pode dizer para as pessoas que estão à sua volta que você é imitador de Cristo? Que você vai para o templo? Que você é guiado pelo Espírito Santo? E ali a palavra diz que é o máximo quando o Espírito Santo vem e te revela e te mostra a novidade de vida. É isso que Deus está falando para mim e para você. Busque essa novidade de vida. A palavra vento, fôlego, ele opera todos os dias na minha vida e na sua vida. Todos os dias nós temos que andar em unidade. Todos os dias. Lá em Ezequiel capítulo 37, 5 diz assim: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Deus pegou ele e levou ele a um lugar onde tinha só morte, ossos secos, não tinha vida. E o que Deus fez com ele? Falou: profetiza, você que é o profeta, é você que está aí na terra. Então é você que tem que profetizar, é você que tem que falar e pisar na serpente, é você que tem que falar: Deus, em nome de Jesus, isso vai acontecer. E aí a palavra diz que Deus falou para ele assim: eu vou colocar dentro de vós o quê? O fôlego de vida, e vocês vão viver. Eu vou colocar o meu espírito, e o meu espírito vai agir de tal maneira dentro de você, que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. É isso que ele está dizendo para mim e para você. E vivereis. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos indo? Será que eu estou indo na vida, ou estou vivendo em Cristo? Há uma grande diferença. E porém em vós o fôlego da vida. Só Ele pode dar esse fôlego da vida. E vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor.
E a palavra diz ali em Ezequiel que o anjo falou com ele: vem, vamos seguir esse rio, chamado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos seguir ele. E o anjo levou ele pela mão e ele mostrou ele um grande rio. Eu nunca estive perto de um grande rio em largura, mas eu imagino que esse rio era muito grande. E a palavra diz que quando ele chegou e colocou os pés, o anjo falou: entra. Ele colocou os pés. Significa que nós somos o quê? Sarados e limpos no nosso modo de andar. O Espírito Santo, simbolizado pela água, lava os nossos pés, o nosso jeito de ser, a corrupção humana. Mas somos bebês ainda, primeiro estágio da nova criatura. E ele andou 500 metros, molhou os pés. O rio era tão grande, que da margem até onde ele foi só deu para molhar os pés. 500 metros. E aí o anjo falou com ele: entra mais 500 metros. E ele andou mais 500 metros e molhou os joelhos. O joelho serve para se dobrar. O joelho serve como um modelo de oração. O joelho serve como modelo de humilhação. Os escravos daquela época, todos eles usavam uma pulseira no joelho, indicando que era escravo. Mas Jesus disse o quê? Eu não chamo vocês mais de escravo, eu chamo vocês de amigos, porque eu paguei o preço, diz o Senhor. E ele falou com ele: mede mais e entra. E aí ele mediu mais e deu nos lombos. Os lombos. Até aqui a gente governa. A gente governa a nossa casa, a gente governa a nossa vida, a gente governa tudo que está à nossa volta. Governamos até a reprodução. Nós podemos ter essa autoridade. Mas a palavra diz que quando ele entrou e começou a molhar as cinturas, a correnteza do rio começou a balançar o seu corpo. Significa que o Espírito Santo, quando ele entra em você, no terceiro estágio, você começa a se tornar um soldado para combater o bom combate, porque você não tem mais a segurança do reino humano, mas sim do reino de Deus. Quando você faz isso, você está completamente entregue àquele que é Senhor sobre todas as coisas, e tudo vem dele, e tudo é por ele e para ele. A palavra também diz que ele começou a andar, e ele falou: anda mais 500 metros. E quando ele andou mais 500 metros, a palavra diz que deu nos seios. O seio é o lugar do amor. É onde a mulher amamenta. É o lugar do amor. Tinha um discípulo de Jesus que ele gostava muito de encostar sobre o peito de Jesus, porque é o lugar do amor. A palavra diz que até ali, quando a água bateu aqui nos peitos, nos seus seios do profeta, o governo humano acabou, aniquilou completamente. Ele não dava mais para ele caminhar com as vontades dele mais. Era o amor agora, não era mais o eros, não era mais o filéu, era o amor ágape. Tudo que ele fazia em prol de Deus. E tudo que Deus ia realizar, Deus chamava ele e falava: Ezequiel, eu queria ver, e eu quero ver uma igreja assim. Uma igreja que Deus bata na sua porta do seu coração e fala: Cida, se levante, eu preciso ter uma tarefa para você. Mas muitas das vezes, querido, nós não queremos. Nós queremos que a água fique por aqui. Aí colocamos boias. Sabe aquelas boias para a gente não deixar a gente afundar? Nós colocamos as boias da inimizade. Nós colocamos boias da mentira, da falsidade, do engano que Satanás coloca nas nossas vidas, para que a gente não tenha a total dependência de Cristo. A palavra diz que o homem disse para ele: entra mais. E hoje o Espírito Santo está nos convidando a entrar mais no rio. A palavra disse que não dava mais para ele entrar, ele tinha que atravessar nada. E eu falei com Deus: Deus, se fosse eu estaria perdido, porque eu não sei nadar. Ele falou: olha,
no meu rio é tão lindo e tão maravilhoso que só tem vida, não há morte. E a palavra diz que quando ele começou a nadar, ele atravessou para o outro lado e virou. Quando ele virou assim, ele olhou as margens do rio. O que tinha nas margens do rio? Tinham árvores frutíferas. Sabe para quê? Para as sementes e para as folhas servirem, sabe de quê? De remédio para a cura dos povos. Olha do lado aí, para o seu lado aí. Olha do lado seu aí. Olha uma árvore aí. Porque no Salmo 1 diz assim: o homem sensato é aquele que está plantado junto aonde? É como a árvore que está plantado junto ao ribeiro. E a palavra de Deus diz isso para nós. Então por que hoje nós temos 2 violão aqui? Tem um ali e outro aqui. Cadê os tocadores? Nós temos uma bateria aqui, ó. Cadê os tocadores do meu povo? Cadê os meus intercessores, diz o Senhor? Eu tenho convidado vocês para entrar no rio. Porque sou eu que capacito vocês, diz o Senhor. Foi eu que escolhi vocês. Aí ele olhou, quando ele virou para trás, ele olhou, ele viu as árvores. O mundo lá fora está olhando, e cadê as árvores frutíferas? Cadê as árvores que servem para cura? Casas são destruídas, lares estão sendo destruídos, pessoas nas drogas, pessoas morrendo. E onde estão as árvores? Um certo dia, Jesus curou um cego. E quando Jesus colocou as mãos sobre os olhos dele, perguntou: o que vês? Ele disse: eu vejo homens como árvores, plantados nos mesmos lugares, sem fazer, sem obedecer. Aí Jesus disse assim: vai lá e lava no tanque de Siloé. Ele entrou lá e lavou. Quando ele voltou, ele perguntou: e agora, o que você está vendo? Aí ele disse: eu vejo homens. Deus quer ver homens que atravessam o rio. Esse rio é tão poderoso, que encontrou com o Mar Morto. No Mar Morto não tem uma vida, só água salgada. A palavra diz que quando esse rio entrou no Mar Morto, os peixes começaram a nascer. Então, quando esse rio entra, querido, pode entrar na sua vida hoje, se você deixar, vai fazer a diferença, vai mudar você. Mas você está obedecendo homens. O homem diz que tem que ser assim, você faz. Consulta a mim, diz o Senhor. Fala comigo, diz o Senhor. Canta lá. E é Ele que capacita, é Ele que muda, é Ele que transforma. Sabereis que eu sou o Senhor e vivereis. As pessoas têm que te ver na rua, querido, e olhar para você e falar assim: chama aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Existia um homem chamado Noé. Deus olhou para a terra e não viu um homem sequer. De repente os olhos de Deus brilhou. Sabe, pastor Joel? Deus olhou lá do céu e olhou e viu Noé, só ele. E falou: é aquele. Ele demorou 120 anos para fazer uma arca. Num lugar que não chovia, num lugar que não tinha rio, num lugar que não tinha mar. Imagina a zombaria. Ficou doido. Ouviu uma voz do além. Mas o que diz ali, em Hebreus? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça,
que é segundo a fé. É isso que Deus quer. Quer pessoas como Noé, cheias do Espírito Santo. Pessoas que abalam a estrutura. Quando nós viemos para cá, aqui tinha essa rua, ninguém nem gostava de passar nela. De tantas coisas ruins. Teve pessoas que falaram comigo: não faça isso. Olha como é que a rua está hoje, ó. Sabe por quê? Porque nós somos herdeiros da justiça em Cristo Jesus. É isso que Deus quer para mim e para você, querido. Deus quer que a gente balance a estrutura. Seja diferente. Seja como Ezequiel, como Daniel. Meus servos, os profetas. Numa certa ocasião, eu estava tão assim com os profetas que quando alguém chegava perto de mim e me dava uma palavra, eu falava: ih, eu não acredito. Eu estava tão magoado com profetas, de tantas coisas ruins que tinham falado para mim. Deus me deu esse texto aí. E sabe o que Deus falou comigo? Escolhi você para ser. E eu estava em pé. E ele falou: vai lá na frente e manda o recado que eu te mandei. E eu fiquei em pé. E ele me deu esse texto: meus servos profetas, homens cheios do Espírito Santo, viviam só para isso. Um mandato autorizado pelo Espírito para comunicar os segredos revelados a eles por Deus. Avisar: olha, acorda, Jesus está voltando. Avisar: olha, santificação. Avisar: ó, vamos ter comunhão. O profeta só serve para isso. Do contrário, ele só perde a cabeça. Me conta um profeta que você vê aí que não sofre assim. As injustiças. Falar dos juízos vindouros por causa do pecado do povo de Deus e colocar diante do seu povo a lei de Deus. Profeta de verdade, querido, fala com você as coisas do reino. Profeta de verdade tem uma intimidade, uma ligação, um cordão umbilical com o Espírito Santo. Canta lá. O profeta de verdade, até a roupa dele é diferente. O falar, o agir é diferente. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Entra nesse rio, se torne profeta, honre a esse Deus. Quantas vezes a gente quer vir para o culto, cantar, dançar e ir embora? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você que entrou aqui nessa noite, que só veio cantar e dançar, Deus está te chamando para se alistar no espírito. E a palavra diz, em Jeremias 26:5, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu, com insistência, vos envio, mas vocês não ouvem. Não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Jeremias foi profetizar Deus mandou Jeremias ir falar para o rei Jeoaquim. Como é que ele foi? O rei foi assim, lá na frente do rei. O rei estava lá no palácio, ele chegou lá, falou: vim a falar algo de Deus para o rei. Ele chegou lá assim, ó. Foi? Não, ele chegou com coragem, entrou na presença do rei e falou desse jeito: tu e a nação de Israel serão escravos na Babilônia, por causa da desobediência. O que fizeram com ele? Fizeram uma festa? Não, jogaram ele numa cisterna. Queridos, é isso que a palavra está dizendo. Temos que ser um com o Espírito Santo. Recebe isso no seu coração. Entra nesse rio. Deixa esse rio entrar dentro de você e modificar seu ser.
Deixa Ele fazer um conserto dentro de você. Mudar seus conceitos. Mudar seus planos. Deixa Ele mudar os seus planos. O Espírito Santo estava nos profetas. Eles ministravam. A palavra diz que eles tinham o prazer de ir lá e anunciar as boas novas. Queridos, anunciar as boas novas é tão bom e tão maravilhoso, que a palavra diz que o quê? Que os anjos, olha lá, os anjos queriam o quê? Pregar. Deus falou, não, é obrigação dos meus profetas lá. Dos meus profetas. Profeta é aquele que fala em língua, pula, sapateia. Olha do seu lado aí. Olha do seu lado aí. Quando você abre a boca. Deus te usa. Ele quer te usar. Ele quer que você seja esse profeta do amor. Esse profeta da revolução. O mundo pode estar caindo nos pedaços, mas o seu não cai. Porque você tem o Espírito Santo. Os anjos queriam, querido. Os anjos queriam. Mas ele falou, isso é obrigação dos meus filhos lá na terra. Ele capacita. Quando Deus desejou fazer uma casa aqui na terra, para ele morar. Que o desejo de Deus é que nós estejamos junto com ele. Ele mandou os anjos. Foi assim? Falou, anjo Gabriel, você vai descer na terra, num passe de mágica, você vai fazer assim, vai nascer lá o tabernáculo. Foi assim? Ele chamou homens. E eis que eu tenho designado com ele a Aiolabe, filho de Azimaneque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo que hei de ordenar. Sabe o que significa isso? Tudo que Deus te mandar fazer no seu trabalho, na sua casa, na igreja, Ele te capacita para você ser o melhor. Mas eu não sei tocar. A Cida não sabia. Hoje já toca. 3, 4 músicas, mas toca. Hã? Queridos, olha lá. Eu não sabia pregar. E estou aprendendo. E aqui, ó, tem um montão de gente sentada que está na escola de profeta hoje. E que está na hora de levantar. E no domingo chegar aqui e falar, hoje, pastor, o senhor não vai pregar não. Só vai sentar ali e me ouvir. Hã? É isso aí. A igreja precisa crescer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sou o pai dessa igreja aqui? Sou? Eu sou o pai dessa igreja? E se eu morrer? Vocês vão ficar órfãos? De quem que é a igreja? Então ele põe e ele tira na hora que ele quiser. Então está na hora de você se capacitar. Começa a buscar ele. Senhor, eu não sei fazer. Eu trabalhava numa grande empresa, perdi o emprego, e um dia ele falou, você vai fazer baú. E eu trabalhava com computadores. Eu falei, eu não sei fazer baú. Ele falou, vou te ensinar. E ele ensinou. E não existia. No Brasil não existia aquilo que ele mandou eu fazer. Sabe o que significa? Que é o melhor. Ele só te capacita para você ser o melhor. Então, o que você está esperando? Pastor, a partir de hoje eu vou tocar. Um lá para Contagem, outro lá para Belo Horizonte. Não tem problema. A igreja precisa. Nós cantamos aqui que é o meu hospital. Você sabia que a igreja é o hospital? Mas sabe o que a gente está fazendo? Diminuindo até as cadeiras para não vir mais ninguém.
menos um doente para a gente dar trabalho para a gente. Não é assim? Não, vamos deixar ele embora. Que é menos um. Querido, se você olhar para trás, a gente era assim. Nós éramos assim. É isso que Deus está falando comigo, com você. Ele vai capacitar. Ele quer usar a sua vida. Mas tem um tempo de Deus. E muitas das vezes, esse tempo passa. E quando esse tempo passa, não tem jeito de voltar, que é o tempo de Deus. Deixa Ele te usar. Ah, eu sou enfermeiro. Aí tem um doente lá. Aí eu não vou lá não, para dar o remédio dele. O que acontece? Assim somos nós, quando a gente está mais preocupado com a nossa vida do que com a vida de Deus. Então, querido, Ele capacita você. Hoje nós vimos aqui Deus agindo. Não foi, pastor? Nós ficamos aqui, o Elias veio fazer o trabalho para a gente aqui. E assim eu vi a capacidade do Elias. Assim, aquilo que Deus coloca no coração dele para fazer. Seja assim, querido. Seja um abençoador. Assim aprendemos que o centro de ajuntamento para o povo de Deus, sua habitação terrena ao templo, era um resultado diretamente de Deus. Quando Deus falou, façam assim, Ele queria que fosse assim. É o resultado daquilo que Ele estava pensando. E Ele usou o homem, e Ele quer usar você para fazer tabernáculos. Sabia que você é um tabernáculo? Que você carrega tamanho preciosíssimo, o Espírito Santo. Mas você tem que fazer tabernáculo. Fazer tabernáculo gasta tempo, sabe? Certo dia foi designado para fazer tabernáculo um homem chamado Saulo. Aí Deus usou um chamado Ananias. Falou, vai lá. Ele só pôs as mãos sobre ele e ele foi restaurado. Tirou os primeiros espinhos. Não foi assim? Aí lá na frente, aí ele já não era Saulo, ele passou a ser Paulo, não foi? Aí Deus enviou outro para fazer tabernáculos. Quem foi? Barnabé. Foi ou não foi? Lá no livro de Atos fala sobre isso. Aí Deus designou Paulo para fazer o quê? Um tabernáculo. Como é que chamava esse tabernáculo? João Marcos. Aí a palavra de Deus diz que Paulo falou assim, nós vamos sair para uma viagem missionária, mas eu não vou levar esse menino não. Esse menino rabugento, esse menino que chega atrasado, esse menino que não quer ir para o louvor, esse menino que faz tudo errado, esse menino que não gasta nada. Foi assim, não quero ir com ele. Está escrito lá a palavra de Deus. Aí foi, o Espírito Santo levou Paulo para um lugar, chegou lá, ele tomou o maior couro. Foi apedrejado, julgaram ele pelo muro. Foi ou não foi? Está escrito na palavra de Deus assim. Porque desobedeceu a palavra de Deus. E o outro, o Barnabé pegou o João Marcos, você vem comigo, e levou ele para Creta, para Roma. Fez um turnê espiritual com ele. Não foi isso? A palavra está escrita lá em Atos. Aí a palavra de Deus diz que Paulo foi preso. E lá em Timóteo ele escreve uma carta e ele fala assim, enquanto o outro cresceu, o João Marcos cresceu e aprendeu a ser tabernáculo e escreveu um livro. Qual é o livro que ele escreveu da Bíblia? Qual que foi? Crente tem que saber, meu irmão. É o livro de Marcos. Ele escreveu para os romanos. E aí a palavra de Deus diz que esse jovem, o Paulo, simplesmente fez o quê? Sentiu saudade. Sabe, o Espírito Santo entrou dentro de Paulo, tocou no coração dele, e a palavra diz que ele lembrou. O que ele lembrou? Aí ele escreveu uma carta. O que está escrito na carta? Pastor Joel, traz para mim o Luan,
traz as minhas roupas, minha capa, os meus pergaminhos. O senhor está aí em Contagem, eu estou lá em São Paulo. Traz que eu preciso ver aquele menino. Falando numa linguagem popular. Quando damos vazão ao Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele vem e muda conceitos até do coração mais duro. É isso que Deus está falando para mim e para você. Deixa o Espírito Santo fazer. Eu estou doidinho para dar um testemunho aqui. Posso? Pode? Amém. Ela falou que pode. Pode, Lúcia? Ah, Luciano, antes de dançar aqui, onde é que você estava dançando? Aonde? Que mundo? Estava dançando lá no mundo. Mas que música que você dançava? Dançava naqueles trio elétrico, sabe? Axé, forró, não sei o quê. Hoje ela canta, mas é no trio. Qual o trio que ela canta? Ih! Viu? Deixa ser usado. Deixa Deus te usar. Sua vida melhorou? Demais. Você tinha razão para ficar lá fora? Tinha. Mas o que Deus fez? Te chamou de filha. Te amou. Te abraçou. Teve com misericórdia, compaixão. E é isso aí, irmão. Então nós aprendemos aqui, olha, o resultado. Deus quer fazer um tabernáculo e quer morar dentro, para ficar junto. E esse tabernáculo é você. Amém? Como é que está a sua vida? Ô pastor, não vou negar para o senhor não. Minha vida está um tabernáculo que precisa dar umas pintadas nele. Precisa melhorar. Amém? Experiências sobrenaturais. Ezequiel 8:3. Sabe o que é uma experiência sobrenatural? Alguém aqui já teve uma experiência sobrenatural? Porque eu já tive. Olha aqui que é uma experiência sobrenatural. Estendeu a forma de uma mão. Ele viu uma mão. E me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Aquilo que os homens têm que pegar uma nave, sair daqui no impulso e ir lá em cima para o céu. O Espírito Santo pegou ele, levou ele. Falou, olha aí o globo aí. Hã? Você duvida do Espírito Santo? Eu não duvido, olha lá. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E nas visões de Deus me trouxe a Salém, até a entrada da porta do pátio. Atos 8:39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Vamos analisar esse texto aí. Deus falou com Filipe assim: vai para tal lugar porque tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra. Aí ele foi andando. Acabou de ter aquela missão ali. O Espírito Santo, depois que ele foi lá e batizou o rapaz, o Espírito Santo pegou ele, tocou nele, espírito, alma e corpo, puxou ele assim, ó, e levou ele lá 15 quilômetros de distância. Hã? Quem pode fazer isso? Só Deus. Você crê? Porque eu creio. Eu creio que Deus faz essas coisas. Deus não é Deus de confusão. Então, creia em experiência sobrenatural. Porque eu creio. Porque eu já passei por isso. Por uma experiência assim, sobrenatural. Um azeite, combustível das lâmpadas. Sabe por que a gente não tem experiência com o sobrenatural? Para ter experiência com o sobrenatural, você precisa de estar com o azeite. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem ao pastor Joel. É assim? Vou olhar para o pastor Joel, vou ver os defeitos, vou ver se ele está andando no espírito, vou ver se ele está fazendo isso. É assim? Ele falou assim: examine-se o homem, faz assim, junto comigo, ó. Examine o homem a si mesmo. Olhar para dentro de você.
O que eu estou fazendo errado? Por que eu não estou obedecendo? Por que minha vida está indo para lá e para cá? Porque eu não me examinei. Olha, e uma seta do diabo dói. Dói. Mas a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4: abatidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desfalecidos. Temos, porém, o quê? Este tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a glória seja de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Como é que está a sua vida no Espírito Santo? Como é que você está com o Espírito Santo? Porque Ele é Deus. Ele chora, Ele sente falta da sua presença, Ele se entristece com a sua atitude, mas Ele se alegra quando você se ornamenta para Ele. Ele traz o óleo e a alegria do Senhor para a nossa vida. Deixa Ele fazer. Ele quer operar maravilhas e curas, mas precisamos entrar nesse rio e deixar que Ele venha tocar em nós. Nós precisamos disso. Como é que está a sua vida, querido? Queria que você curvasse a cabeça e eu vou orar. Se você está desanimado, alguém